Copa de 1986, outra seleção que estreava em Copas do Mundo, só que não muito bem, é o Canadá. País da América do Norte de mais de 38 milhões de habitantes e que tem o hóquei como esporte mais popular. Sua primeira participação em Copa do Mundo foi num país bem pertinho do seu território, o México. O Canadá fez parte do grupo C daquela edição, ao lado de União Soviética, França e Hungria. A estreia dos canadenses em uma Copa do Mundo foi diante da França, que se tornaria posteriormente a terceira colocada daquela edição, 1-0 para os franceses com gol de Jean-Pierre Papin. Em seguida, perderam por 2-0 para a Hungria. Na partida de despedida, 2-0 também para os soviéticos, que passaram em primeiro lugar no grupo C da Copa de 86. O Canadá só voltaria a participar de outra edição da Copa em 2022, no Catar, ao lado de Bélgica, Croácia e Marrocos, pelo grupo F. O Canadá até marcou 2 gols na última edição, mas perdeu os 3 jogos e deu adeus à Copa, sem ainda ter vencido ou empatado uma partida na história das Copas do Mundo. Copa de 1994. A Grécia fazia sua estreia em Copas do Mundo na edição de 1994, realizada nos Estados Unidos e que teve o Brasil como primeiro tetracampeão mundial. Os gregos se classificaram para a Copa de 94, passando pelo seu grupo nas eliminatórias europeias de forma invicta, ao superar Rússia, Islândia, Hungria e Luxemburgo. Os russos também se classificaram, só que na segunda posição com 2 pontos a menos que a Grécia. Eis que chega a estreia, só que contra uma seleção poderosíssima, a Argentina de Maradona e Batistuta. Não demorou muito para que Batistuta abrisse o placar. Aos 2 minutos, o atacante marca o primeiro de seus 3 gols na partida. O outro gol foi marcado por Maradona, e assim se dava a estreia dos gregos em Copas do Mundo. As partidas seguintes seriam contra a Bulgária de Stoichkov e a Nigéria de JJ Okocha, sendo a Grécia derrotada nos 2 jogos por 4-0 e 2-0, respectivamente, encerrando assim sua participação na última colocação do grupo D sem nenhum gol marcado. A Grécia então voltaria a participar de uma Copa do Mundo novamente em 2010, na fase de grupos, mais uma vez ao lado de Argentina e Nigéria. A Coreia do Sul complementava o grupo. A Grécia até fez seus primeiros gols na edição de 2010 ao vencer a Nigéria por 2-1, mas abdicou novamente na fase de grupos ao perder para Argentina e Coreia. Em 2014, no Brasil, a Grécia chegou a passar de fase em segundo lugar atrás da Colômbia, em grupo que tinha também o Japão e a Costa do Marfim, até cair nos pênaltis para a surpresa daquela Copa, Costa Rica, na fase oitavas de final. Copa de 2002. Na primeira edição realizada em 2 países e que consagrou o Brasil como primeiro e único pentacampeão mundial até hoje, a China fazia sua estreia em mundiais após ótima campanha nas eliminatórias asiáticas, quando venceram 12 jogos, empataram 1, perderam somente 1. Vale lembrar que Coreia e Japão, países asiáticos mais tradicionais no futebol, não disputaram as eliminatórias dessa edição por já estarem automaticamente classificadas por serem os países sedes. Os chineses, que faziam parte do grupo C ao lado de Brasil, Turquia e Costa Rica, fizeram a estreia em Copas do Mundo diante dos costarriquenhos, melhor para os centro-americanos, que venceram os chineses por 2-0. O jogo seguinte seria contra o Brasil e, para surpresa de um total de 0 pessoas, a China foi goleada pela seleção brasileira por 4-0. Destaque para o gol de Roberto Carlos, uma paulada do meio da rua em que a bola chegou a aproximadamente a velocidade de 120 km por hora. Fechando sua participação na Copa de 2002, os chineses encararam a Turquia, a grande surpresa daquela edição, e não tomou conhecimento dos asiáticos e aplicou 3 gols, despachando a seleção chinesa de volta para casa sem que fizesse um gol sequer. Pelo grupo E, tivemos outra seleção asiática que não fez boas atuações na edição de 2002, a Arábia Saudita. Inclusive, a Arábia tomou a maior goleada do torneio logo na primeira partida, 8-0 para os vice-campeões mundiais de 2002, a Alemanha, diante do país do Oriente Médio que fazia sua terceira participação em Copas. Em seguida, eles enfrentaram Camarões, perdendo por 1-0, e na partida de despedida, 3-0 para a Irlanda, naquela que seria a última participação dos irlandeses em Copas do Mundo até hoje. Por outro lado, a Arábia seguiu participando de Copas e de 2002 para cá ficou de fora somente em 2 edições, 2010 e 2014. Outro ponto curioso a destacar é a vitória histórica da Arábia diante da Argentina de Lionel Messi na primeira rodada da Copa no Catar, algo que ninguém esperava, mas que não foi suficiente para classificá-los para as oitavas, já que em seguida perderam para a Polônia e para o México. E lembra quando eu disse que tinha seleção campeã do mundo que já passou uma edição de Copa sem marcar gols? Pois é, aqui está ela, é a França. França que foi à Copa do Mundo de 2002 com a missão de defender o título por terem sido campeões em 98, fez uma campanha pífia, 2 derrotas, 1 empate e 0 gols marcados. E não pense que era um time fraco ou que a França pudesse estar desfalcada. A base da seleção era a mesma que foi campeã em 98 e contava com craques como Patrick Vieira, Lilian Thuram, Thierry Henry e Zinedine Zidane. Realmente uma seleção
muito respeitável. Logo na primeira partida, uma surpresa, 1-0 para Senegal naquele que seria o primeiro jogo na história das Copas dos senegaleses. Foi marcado pelo saudoso Papa Boa Diop. Em seguida, um empate em 0-0 com os uruguaios, algo que já fez com que os franceses não tivessem a mesma esperança da Copa anterior. E para fechar, 2-0 para a Dinamarca, que terminou a primeira fase da competição na liderança do Grupo A, acompanhado do Senegal, que ficou na segunda colocação. As Copas de 2002 e 1954 foram as que mais tiveram seleções sem marcar gols. Ao todo foram 3. Copa de 2006. Em 2006, apenas uma seleção não teve a felicidade de marcar gols, e já falamos dela aqui. Trata-se de Trinidad e Tobago, país caribenho que disputou a Copa do Mundo somente nessa edição. Mesmo não marcando gols, Trinidad e Tobago ainda fez um ponto no torneio ao empatar em 0-0 com a Suécia de Ibrahimovic, mas foi superada por Inglaterra e Paraguai na sequência, pelo mesmo placar, 2-0 em ambos os jogos. Pouco conhecido no mundo futebolístico, Trinidad e Tobago é um país de pouco mais de 1 milhão de habitantes e que não faz fronteira terrestre com nenhuma outra nação. Trinidad e Tobago conseguiu sua primeira e única classificação após ficar em quarto lugar na classificação geral das eliminatórias da CONCACAF, mas o quarto lugar teria que disputar a repescagem contra o representante da Ásia. Na ocasião, o adversário foi o Bahrein e após 2 partidas realizadas, cada uma em seu respectivo território, a seleção caribenha se classificou por 2-1 no placar agregado e pôde enfim fazer sua estreia no maior torneio de futebol do mundo, Copa de 2010. Para finalizarmos o tema desse vídeo, vamos falar de 2 seleções que não balançaram as redes na Copa de 2010, a primeira realizada em solo africano, Argélia e Honduras, 2 seleções que coincidentemente não marcaram gols e fizeram 1 ponto cada. A Argélia participava de sua terceira Copa do Mundo, quando se deparou com Estados Unidos, Inglaterra e Eslovênia pelo grupo C daquela edição. A estreia dos argelinos naquela Copa, que ainda não tinha uma res, foi na derrota por 1-0 contra a Eslovênia. Em seguida, travaram um empate em 0-0 com a Inglaterra, que em tese era a seleção mais forte do grupo, mas que não se classificou em primeiro, para depois fechar sua participação na derrota por 1-0 contra os Estados Unidos. A Argélia ainda participaria da Copa de 2014 aqui no Brasil, e dessa vez com o Mahrez, que à época era jogador do Leicester City. Pelo grupo H da Copa, tínhamos a seleção de Honduras, que fazia sua segunda participação em Copas e que também viria a participar novamente na edição de 2014 no Brasil. Em 2010, Honduras fez parte de um grupo composto por Espanha, campeã daquela Copa, Chile e Suíça. Honduras estreou em 2010 contra o Chile de Valdívia e Alexis Sánchez, perdendo por 1-0. Em seguida, o jogo mais difícil, a Espanha, que foi econômica e jogou de forma cautelosa após perder para a Suíça na estreia. 2-0 para os espanhóis com 2 gols de Davi Villa, que ainda perdeu um pênalti e a chance de marcar um hat-trick em Copa do Mundo. Por fim, a Suíça, 0-0 no placar e 1 ponto garantido, mas nada que evitasse a lanterna do grupo. Nas Copas seguintes, de 2014, 18 e 22, todas as seleções marcaram no mínimo 1 gol. E é isso aí, galera, espero que tenham gostado do conteúdo. Peço para que comentem, concordem, discordem, sugiram temas e colaborem com o debate futebolístico. E se gostou do conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal que semanalmente vai ter novidade por aqui e ativa o sininho para ficar sabendo de vídeo novo assim que for lançado. Então, sem mais delongas, agradeço de coração por terem assistido até aqui e espero vocês no próximo vídeo. Um forte abraço e valeu!